Desde que o mundo é mundo, o homem nunca deixou de ir atrás das perguntas, muito menos de ficar satisfeito apenas com uma resposta. São as perguntas que transformam o mundo. Por isso, continuamos a nos questionar. Para onde quer que você olhe, você enxerga a nossa evolução. Novas soluções, novas invenções. Tudo em um rápido ritmo de transformação. Quando a força e os conhecimentos das engenharias, agronomia, geociências e tecnologia são combinados, nada é capaz de nos parar. Quais serão os nossos próximos passos? CREA Santa Catarina, transformando vidas. Obrigado pela presença, casa quase cheia hoje. Muito obrigado. Bom, primeiro me apresentando, eu sou engenheiro mecânico Osnido Amaral Filho. Eu sou diretor técnico aqui do CAJ e também faço parte da equipe que organiza os eventos aqui. Por isso eu estou abrindo aqui a nossa palestra de hoje, então. A nossa palestra, ela versará sobre o tema segurança dos alimentos. Os palestrantes serão o engenheiro agrônomo José Martins Schulze, o engenheiro de produção Tiago Ivo Pereira e o engenheiro de alimentos Vinícius Badia. Bom, essa palestra de hoje, ela é na verdade um teaser, ela é um pequeno ensaio para um curso no mesmo tema que nós vamos fazer aqui. Então, ele vai ser um curso mais aprofundado, né? E a gente vai ainda definir datas e enviaremos os convites, então, a todos no momento correto, né? Bom, sem mais delongas, eu quero chamar aqui primeiro, para fazer uma pequena abertura, o engenheiro civil Daniel Candler Signori. Ele está representando o presidente do CREA Santa Catarina, o engenheiro civil Carlos Alberto Quita Xavier, que não pode estar presente. Então, o Daniel, que é o diretor regional do CREA Santa Catarina, aqui em Joinville, fará uma pequena fala de abertura. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Em nome do CREA, queria parabenizar o CAJ por mais esse evento, né? Um evento que tem como patrocínio o CREA Santa Catarina, na política de patrocínio da instituição, onde ano passado foram mais de 4 milhões destinados a esses cursos de aperfeiçoamento da classe. Esse ano já teve o primeiro edital, o qual foram mais de 2 milhões de reais destinados a essa política de patrocínio. O CAJ tem apresentado ótimos projetos lá dentro do CREA, por isso ele tem sido beneficiado. Esse ano foram, acho que 30% dos projetos que conseguiram ser aprovados por uma alta demanda. Ela vem crescendo bastante a demanda de projetos apresentados lá, e o CAJ sempre com assuntos bem dinâmicos da sociedade aí, tem apresentado e tem sido beneficiado por essa política. E os associados CAJ, a Sociedade Joinvilense, também, de certa forma, é beneficiada com isso. Então, dentre de outras atividades do CREA, só para falar resumidamente aí, nós temos uns 5 pilares aí que estamos tratando na inspetoria também, como embaixadores do CREA, em algumas associações junto à sociedade, onde nós estamos priorizando aí a formação dos engenheiros, né, com o CREA Júnior. Tem um programa CREA Júnior, onde já o CREA está sendo apresentado para os estudantes na faculdade. O CREA Júnior. Aí temos o CREA, que também, para engenheiros recém-formados, está dando um suporte para os profissionais recém-formados. Nós temos um convênio com o SEBRAE, que é o CREA Acelera, onde também tem convênio com empresas, para a dinâmica das empresas. Nós temos a Unicrea, alguns cursos que estão sendo disponibilizados de forma gratuita e alguns pagos nas plataformas do CREA.
Então, em vários setores o CREA está se inserindo para a gente difundir cada vez mais e valorizar cada vez mais a nossa profissão e devolver um pouco para a sociedade do que nós somos beneficiados pela nossa profissão. Então, novamente, eu queria parabenizar o CAJ por esse evento e desejar um bom evento a todos aí. Obrigado, Daniel. Bom, na sequência, chamamos o presidente do CAJ, engenheiro mecânico José Tales Puccini, para uma abertura também. Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui novamente reunidos por um tema tão importante na nossa vida, no nosso cotidiano. Agradeço aos nossos palestrantes que estão aqui para nos dar essa luz, nos dar esse caminho. Tivemos o cuidado de convidar pessoas que atuam efetivamente nesse tipo de atividade. Nós temos aqui a UDR, representada pela minha vizinha de longa data, que está fazendo parte da equipe do Sim para Alimentos Animais. Nós temos dois convidados do ramo alimentício que tiveram curiosidade de vir conosco. Nós temos o nosso engenheiro agrônomo James Schroeder, que está coordenando o programa de SIM, Sistema de Inspeção Municipal para Bebidas, que é um desafio grande. Está um pouquinho atrasado, né, James? Mas o caminho foi redirecionado porque a amplitude de alcance do projeto foi muito beneficiada. Nós temos também o nosso amigo Jaime, que ele é do grupo da Amunesc, que está coordenando também esse trabalho nesse ramo de alimentos, né? Então, está aqui tornando o nosso evento um evento regional. Os nossos parceiros de sempre, o nosso escritor homérico, Onésio Zabotti, que é da EPAGRE e um dos grandes baluartes da nossa comunidade, e o nosso colega Henrique, desculpa, Henrique, os nossos colegas de diretoria, Jurandir, o Luiz Bittencourt, Murilo, Alfredo, e o nosso mais recente associado, que é o nosso vereador William Tonesi, que eu fiz questão de que me esforcei para que ele aqui estivesse, e também a Câmara de Vereadores é uma grande parceira, e o William Tonesi é um guerreiro lá dentro. Agradeço a presença, quer dizer, nós convidamos vários vereadores, mas infelizmente poucos podem vir, mas você os está bem representando, seja bem-vindo. Agradeço, então, novamente aos nossos palestrantes e vamos em frente, o nosso coordenador. Bom, vamos direto ao assunto, então, né? Vamos chamar aqui os palestrantes. Vocês vão fazer, começando com o Tiago, é isso? Exatamente. Então tá, depois vou fazer um certo revezamento. Uhum. A ideia é fazermos perguntas a cada momento, se for o caso, deixamos as perguntas para o final. Como é que vocês preferem fazer? No final? Então vamos ver a exposição deles primeiro, e aí no final a gente faz uma mesa redonda ali, um bate-bola para a gente. Está gravado, vai para o YouTube. Estamos gravando, não é ao vivo, mas vai para o YouTube. Ok. Confirmando, né? Nós estamos com o nosso evento sendo gravado aqui e será disponibilizado na plataforma do YouTube do CAJ. Já estamos hoje com vários eventos que a gente, né, tem realizado e com esse sistema de gravar o vídeo e colocar no YouTube. Hoje com mais de 18 mil visualizações já em todos os eventos que a gente está participando. Então, né, vai ficar registrado lá para posterior consulta, né? Então vamos lá, Tiago. A bola está contigo.
Tem passador de slide? Sim, tá tudo Tá certo. tudo certo. Pode ficar tranquilo. Pode sentar. Fica à vontade. Beleza. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago, sou engenheiro de produção, formado aqui na UDESC em Joinville, CCT, né? Eu trabalho há 10 anos na área de alimentos, já fui gerente de produção de fábrica de alimentos, já fui supervisor de abate, desossa, da própria higienização, então andei por todos esses setores dentro de fábrica até eu chegar à Cleantech, que é uma empresa hoje que atende todos os segmentos de alimentos e especificamente na área de segurança dos alimentos. Tá? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês a Cleantech, para vocês conhecerem o que é a empresa, o que ela faz, quais os serviços que ela disponibiliza. Em seguida, o engenheiro de alimentos Vinícius, ele também faz parte da Cleantech, ele veio lá da sede em Chapecó e ele atua em toda a região sul do país e todos os nossos clientes. Também vai falar, mas ele vai falar especificamente em microbiologia, segurança dos alimentos. E para finalizar, o César vai falar sobre qualidade e higiene mais profundamente. Tá? Estamos aqui, tá, nós três, certo? A Cleantech ela surgiu em 1994 e fornecendo soluções para a segurança dos alimentos, especificamente os produtos químicos detergentes e sanitizantes. Tá? A sede corporativa fica em Chapecó e a gente atua no desenvolvimento dos processos e nas demais demandas de mercado, porque a higienização, como vocês vão ver com o César, não é somente produto químico. Ele tem a parte de método, tem a parte da mão de obra, de treinamentos e tudo isso. Né? Para vocês entenderem, a Cleantech ela surgiu em parceria com a Tecpon. A Tecpon é uma indústria de produtos químicos que fica localizada em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Eles têm a linha metal mecânica, linha hospitalar, tem linha institucional, e o dono da Cleantech estava procurando um parceiro e foi até a Tecpon e perguntou para eles se eles tinham interesse na linha de alimentos. E o Newton, que é o proprietário da Tecpon, disse: eu tenho interesse, mas eu não tenho conhecimento nessa área. Você tem? Eu tenho conhecimento. E aí surgiu a Cleantech. Ele desenvolveu toda a linha de produtos químicos para higienização junto com a Tecpon. E essa parceria está até hoje vingando. Então, nos nossos clientes, a Cleantech faz o atendimento, o suporte, o treinamento, e a Tecpon é a que produz os produtos. Né? Todos os produtos da Tecpon, da linha de alimentos, tem todas as certificações comprovadas, o FAMBRAS, que é halal, né, para exportação para abate árabe, né? O MAPA, a Anvisa, tem ISO 9000, e o REBLAS, que é o laboratório específico da Anvisa, né? Um produto precisa passar por ela para poder ser certificado. Após isso, surgiu então o grupo Cleantech. Surgiram outras demandas nas indústrias, não somente na parte da indústria em si, mas surgiram demandas no campo, nas granjas, nos incubatórios, e a Cleantech foi crescendo. Então, hoje a Cleantech tem a Cleantech Produtos de Higienização, tem a Engenutri, que é Feed, Food e Agro, então, que é o campo, a indústria e a produção agropecuária, né? E terceiro, que é a mais nova, que é a parte de consultoria, porque alguns clientes, vocês vão ver que a gente tem uma gama desde clientes bem pequenos até as maiores indústrias do mercado, e algumas já têm contrato com outras indústrias de produtos químicos e eles não poderiam colocar os nossos produtos, mas eles gostam da nossa metodologia de atendimento, do nosso conhecimento em processo, e eles contratam apenas a consultoria para que a gente vá até lá e faça todo o atendimento. Então, hoje estamos atendendo as 3 gamas, e todos são do grupo Cleantech. Os nossos clientes, a gente atende hoje no todo o território nacional. A ênfase maior hoje está no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tá? Somando mais de 350 parceiros, aqui alguns dos nossos parceiros: JBS, Tirol, Copacol, Cevale, BRF, Aurora Cooperativa, Marfrig, Chocolate, Lar. Todos vocês consomem e pelo menos uma vez por mês consomem algum desses produtos.
que passam pelo processo de higienização antes da produção com os produtos da Tecpon Cleantech. A Cleantech também fornece os equipamentos, né? Porque a higienização, eu vou mostrar alguns vídeos ali, cada vez mais ela foi se automatizando, melhorando o processo, justamente para a segurança dos funcionários e também para a segurança e eficiência da limpeza e da higienização. Tá? Aqui são dosadoras, tem bicos para desentupimento, geradora de espuma, dosadoras automáticas, e aquela do canto ali também é uma geradora de espuma fixa. Aqui é uma imagem de geração de espuma em um dos nossos clientes. Então, como vocês sabem, todo dia precisa ser higienizada a fábrica, todo dia é feito um setup da fábrica, ou seja, a fábrica terminou de produzir, ela precisa ser lavada totalmente, higienizada, sanitizada, e para poder, no outro dia, começar a produzir novamente. Aqui é mais um sistema de geração de espuma, aqui no caso de bebidas, né? É interessante, que falou que Joinville está cada vez mais interessada, né, nessa melhoria de processo, né? Aqui é a parte de fora, né? Aqui não é justamente a parte CIP, né, que é o mais importante, né, na de bebidas, mas é para mostrar a eficiência e a geração de espuma. A gente dispõe nos clientes centrais de diluição. Essas centrais são para redução de consumo, para segurança dos funcionários, para maior precisão, garantia da concentração. Então, são instaladas essas diluidoras, cada diluidora é um produto químico diferente, cada uma delas a gente regula para um percentual, então os funcionários não têm como errar a precisão, não tem como se machucar, e é a garantia que a qualidade vai ter em uma auditoria de que o produto está sendo utilizado certo e na hora certa. Processo CIP. O processo CIP, então, geralmente é para bebidas, ou também pode acontecer margarinas, laticínios. Aqui é um sistema CIP e aqui é outro. Cada tanque desse vai um tipo de detergente. Num tanque vai um detergente alcalino, que faz a limpeza das sujidades, que são maiores, né, sujidades orgânicas. No segundo tanque vai um ácido. No terceiro tanque vai o sanitizante. Tá? Então, são feitos ciclos, primeiro para a limpeza orgânica, depois para a limpeza dos minerais, para evitar entupimento e outro tipo de contaminação, e por último, o ácido peracético, que é utilizado, né, para a microbiologia. Aqui dentro é uma imagem de um cliente que nos chamou, que tinha problemas no CIP. Eles não realizavam a limpeza ácida. Vocês podem perceber aqui a incrustação de um e do outro. Aí passava alimento e eles não tinham noção de como estava dentro, porque não foram orientados corretamente sobre o ciclo do CIP. Esse é um equipamento novo que surgiu há pouco mais de 4 anos, um pouquinho antes da pandemia. Ele faz a desinfecção a seco. Eu vou mostrar aqui a imagem dele. Ele faz essa névoa seca, nessa névoa seca é colocado um sanitizante e pelo tamanho da partícula e pela velocidade e por ser uma névoa, ele vai em todos os locais do ambiente, vai em locais que geralmente o funcionário não tem acesso para fazer essa sanitização. E também por causa do tamanho da partícula, ele vai em pontos menores de fissuras e faz essa desinfecção. Ele hoje já foi feito trabalhos, né? Ele é para vírus, para fungos e para bactérias. Então serve para tudo. E ele faz a desinfecção não só do ambiente, mas das superfícies, porque a névoa ela fica no ar, ela limpa o ar e depois, que a hora que ela se acomoda e desce, ela faz a desinfecção de superfície também. Então ele é um equipamento completo hoje que
que se usa muito também nas exportações, tem muitos países que estão pedindo esse tipo de trabalho. E para finalizar, a gente também faz muitos treinamentos. Um dos pilares da higienização tem que ser muito treinamento, porque a mão de obra e o método é quase 50% do trabalho. Agora eu convido o engenheiro Vinícius a falar sobre microbiologia. Aquilo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Vinícius Badia, eu sou engenheiro de alimentos. Trabalho nessa questão de área de microbiologia e segurança dos alimentos, tá? Que é o foco principal de hoje que a empresa atende, tá? Então, o que é a microbiologia? O que ela vai impactar diretamente na higienização? Tá? Então, todos nós aqui, quando a gente ingere ou coloca um alimento na boca, o que esse alimento ele tem que garantir para nós? Ele tem que garantir a vida, tá? Ele não pode, de alguma forma, nos fazer algum malefício quando a gente ingere ele, tá? E a higienização ela é peça fundamental nisso, porque ninguém aqui vai querer consumir um alimento de uma indústria produtora se ela não passar por esse processo e todas essas etapas de higienização, tá? Por quê? Porque é na higienização que a gente vai garantir níveis seguros naquela superfície, naquele equipamento, para que quando o alimento passe naquela superfície na linha de produção, a gente garanta que ele não está sendo um contaminante, ou seja, não está contaminando cruzadamente a superfície para o alimento, tá? E isso a gente fala por quê? Tá? Porque ela está diretamente relacionada com essa microbiologia e a segurança dos alimentos, tá? Então essa parte da microbiologia, ela vai estudar desde a questão de superfícies, equipamentos, a questão propriamente da segurança dos alimentos, tá? Hoje, a gente já tem essa noção de que hoje não existe mais aquele termo de se fazer uma limpeza. Limpeza é um termo que a gente tá dentro do processo de higienização. O que a gente faz hoje é higienização, que é a limpeza mais sanitização. Para quê? Para garantir níveis seguros de determinada superfície, tá? Então essa microbiologia ela vai influenciar em tudo, tá? Se eu não tiver uma higienização adequada, propriamente falando, eu não vou conseguir produzir alimento seguro, tá? E o que é esse alimento seguro, tá, pessoal? Ele é um conjunto de práticas, tá? E procedimentos que vão ser realizados desde o momento da chegada daquele alimento que vai ser processado até a chegada no consumidor final. Tá? Então, se nós pensarmos numa indústria de um laticínio, por exemplo, ele vai desde a cadeia de produção, lá na ordenha, tá? Propriamente a saúde daquele animal também, até a chegada que ele chega no consumidor final, de como ele vai ser apresentado, como ele vai ser preparado. Tá? Então, nós fazemos parte de todo esse processo, a higienização propriamente falando, do conjunto que é realizado dentro, que vai garantir a segurança dos alimentos, tá? Então, ele vai garantir o quê? Vai garantir que esse alimento ele seja inócuo, tá? O que é inócuo? Tá? Ele não tenha nenhum tipo de contaminante. Que tipo de contaminante? A gente não quer fazer a ingestão do alimento onde ele tenha um risco físico, tá? Que tipo de risco físico é esse? É um pedaço de cabelo, um pedaço de parafuso, tá? Nós não queremos consumir um alimento que ele não tenha um limite adequado de biológicos, tá? Então a gente sabe que algumas bactérias, especificamente, elas podem estar naturalmente presentes naquele alimento, dependendo do nível de exigência da questão da legislação, tá? Mas esse nível ele não pode passar de um determinado ponto, tá? Então esse risco biológico ele é fundamental também para garantir isso. E mais que isso, a questão de residual químico, tá? Então ninguém quer fazer o consumo do alimento, por exemplo, que tenha um residual de detergente, tá? Então entra nessas questões de etapas que o César vai estar comentando com vocês, essa questão de como que vai ser feito essa higienização para garantir que aquele alimento ele não tenha nenhum risco de perigo de residual de detergente, residual de sanitizante naquela superfície, tá? Então a segurança dos alimentos, pessoal, ela é isso, tá? Então a gente não pode fazer existe diferença significativa entre segurança dos alimentos e segurança alimentar, tá? Então a segurança do alimento é como que eu vou disponibilizar aquele alimento para as pessoas e ele não traga nenhum risco, tá? Então ele seja inócuo a quem vai estar consumindo, tá? Isso afeta o quê? Se a gente pensar, principalmente crianças, tá? De 0 a 2 anos e idosos, tá? Então por quê? As crianças propriamente elas estão entrando na fase naturalmente de consumir esses alimentos, ele não pode ter nenhum tipo de contaminante porque ela está se formando ainda, tá? Idosos, justamente porque
a questão de o metabolismo ser mais lento, tá? Não poder fazer a ingestão de determinados tipos de alimentos que propriamente fazia-se a ingestão antes, tá? Então tudo isso está relacionado à segurança dos alimentos, tá? E segurança alimentar, o que quer dizer a segurança alimentar? É um conjunto, tá, de práticas, propriamente falando, que a gente vai garantir alimento para uma população específica, tá? Que não tem acesso àquele alimento, tá? Mas esse alimento, ele tem que estar dentro da segurança dos alimentos? Com certeza. Por exemplo, eu não posso fazer a produção de um alimento, tá, que ele não tenha qualidade e depois eu fornecer esse alimento para uma instituição que vai fornecer esse alimento para pessoas consumirem. Então ele tem que ser inócuo, ele tem que ter as garantias de que ele está seguro para aquele determinado tipo de população. Tá? Então quando a gente fala de segurança dos alimentos, a gente está falando de uma população muito ampla, tá, que vai consumir. Não são 2 ou 3 pessoas que vão fazer o consumo daquele alimento quando ele está preparado. São milhares de pessoas que vão estar consumindo. Eu estava olhando aqui essa feijoada beneficente que é feita. Então, se essa feijoada, por exemplo, que vai ser fornecida através depois de doação, imagine você se a gente fizer ela num local que não tem as condições específicas, tá, de fazer a produção. O que vai acontecer com aquela população que ingerir esse alimento, por exemplo, se ele estiver contaminado? Tá? É uma pessoa que vai passar mal? Não, são várias. Então vocês imaginem toda essa cadeia de produção que a gente está falando quando a gente está falando de segurança dos alimentos como um todo. Tá? E vale sempre lembrar que o Brasil ele é o principal produtor de alimentos no mundo. Tá? Então essa questão de responsabilidade a gente tem que ter. Tá? Então segurança alimentar é isso, é garantir que uma determinada população faça o consumo desse alimento seguro. Tá? Está muito relacionado a alguns programas, como o Programa Comida Boa, o Programa de Segurança Alimentar de algumas escolas da região, tá? Alguns programas do governo. Tá? Então isso é segurança alimentar. E uns conceitos gerais que a gente não pode deixar de falar, tá? É o quê? Qualidade. A qualidade está muito relacionada quando a gente fala em alimentos aqui, atributos de cor, sabor e odor. Tá? Eu quero consumir um alimento que ele tenha qualidade, ele me satisfaça. Tá? Isso é o básico. Eu quero consumir um alimento que ele seja inócuo. Tá? O que é esse inócuo? Ele não tenha nenhum perigo físico, químico e biológico, como a gente já verificou. Tá? E esse risco? Tá? O risco de eu consumir um alimento. Quando eu faço o consumo de um alimento que onde eu preparei ele numa condição que não está segura, propriamente eu estou aumentando aquele risco de ter uma contaminação. Concordo? Agora, quando eu produzo um alimento, processo ele numa superfície segura, esse risco, essa probabilidade é muito menor de se contaminar. Tá? Então aqui a gente sempre deixa um conceito, 99% de controle microbiológico de 100 bactérias é uma coisa. Agora, quando eu pego 99% de 1 milhão de bactérias, esse valor já muda, concorda? Então esse é o risco, tá? É o risco que a gente sempre tem que se basear para fazer essa probabilidade de contaminação. Tá? Os perigos, como a gente já verificou, perigo químico, físico e biológico, e as diferenças entre segurança dos alimentos e segurança alimentar, que isso a gente tem que ter propriamente para esse conceito na área de microbiologia e segurança dos alimentos. Tá? Então aqui eu só trago alguns dados específicos para quê? São dados, tá? Estimativas de que diferentes órgãos fazem para se basear em toda essa questão de risco que a gente vai ter quanto à segurança dos alimentos. Tá? Então, de acordo com o Centro de Prevenções de Doença, tá, dos Estados Unidos, as doenças de origem alimentar mais comuns, tá, são propriamente causadas por norovírus. Tá? Se a gente pensar norovírus, o que são esses norovírus? São vírus associados a água e alimento contaminado. Tá? De maneira geral, seriam propriamente relacionados a países que têm dificuldade em fazer tratamento de esgoto, água contaminada, são mais suscetíveis a ter esse tipo de contaminação. Tá? A questão de salmonela, muito relacionada ainda a alguns alimentos, Clostridium e Campylobacter. Tá? Mas se a gente pegar uma estimativa muito interessante, tá? É que 1 a cada 10 pessoas no mundo, tá? Cerca de 600 milhões, adoecem ainda por fazer o consumo de alimento contaminado. Tá? Então, ainda mesmo com todos esses programas, esses órgãos de fiscalização, ainda assim a gente tem problemas de fazer o consumo de alimento contaminado. Tá? Ainda a OMS ela estima que 33 milhões de anos de vida saudáveis já foram perdidos por fazer o consumo de alimento contaminado. Tá? Então é muita coisa quando a gente está falando em segurança dos alimentos. Tá?
E sem contar o prejuízo econômico que a gente tem anualmente aí por recalque de produto, por questão de alimento propriamente que não está próprio para consumo e tem que ser descartado. Tá? Então, são umas estimativas bem interessantes que envolvem aí diversos tipos de indústrias produtoras de alimentos. Tá? Mas afinal, pessoal, o que esses micro-organismos, essas bactérias, cada bactéria ela vai ter afinidade dentro do seu alimento, propriamente a gente vai ter uma especificidade de algumas se desenvolverem melhor, outras terem uma dificuldade maior, tá? Mas em geral, o que essas bactérias patogênicas elas causam, tá? Quando a gente está falando de patogênicos, é doença e morte. Como a gente já viu, sim, dependendo da faixa etária do organismo, ele pode levar à morte, dependendo do tipo da intensidade que for, ele pode causar morte sim, tá? E as deteriorantes, elas vão alterar a qualidade do produto alimentício em si, tá? Eu quero comprar um produto lá na gôndola do supermercado, tá? Que ele não tenha nenhum cheiro desagradável, ele não tenha um sabor de oxidado, tá? Então eu quero fazer o consumo desse alimento de forma que ele nos satisfaça, tá? E o que isso impacta? Então são os dois grupos principais, as deteriorantes e as patogênicas que vão estar influenciando diretamente nisso, tá? Além do que, se esse alimento ele não for produzido em condição segura, eu vou ter problema na vida útil desse alimento, tá? Eu vou ter problema de insatisfação dos consumidores e mais que isso, eu posso ter problema na segurança dos alimentos, como a gente já viu, tá? Algum tipo de classificação dessas bactérias, tá, pessoal? Então isso aqui, propriamente depois, se for realizado aquele workshop, a gente trata isso específico, tá? Microbiologia básica, a de alimentos e outras áreas afins que estão dentro dessa questão da segurança dos alimentos, tá? Mas hoje existem grupos que são avaliados dentro das indústrias que nos mostram o quê? Deteriorantes, tá? Se ele tiver presente uma concentração muito elevada, aquele alimento ele está deteriorado, tá? Então ele me mostra isso. Os indicadores, tá? Indicadores de superfície, como que eu faço para verificar se aquela superfície está adequada para a produção de alimentos? Então são micro-organismos específicos que todo dia as indústrias de alimentos estão lá verificando, fazendo monitoramento para verificar se podem ser produzidos alimentos seguros lá. E os patogênicos são aqueles que, se estiverem presentes, eles podem causar um tipo de problema se forem ingeridos, tá? De modo geral, seriam essas classificações que a gente tem, tá? Então, cada um deles vai ter um modo de ação, vai ter um modo de sobrevivência, vai ter a sua temperatura ideal, vai ter as suas características para se multiplicar, tá? Então, onde que entra tudo isso? Entra o sistema de inspeção, que vai fazer a distinção para fiscalizar todos esses micro-organismos aqui, tá? E, consequentemente, nos dá um norte aí de como que está a nossa produção de alimentos, tá? Então, hoje, no Brasil e em Santa Catarina, a gente tem o quê? O SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, tá? Ele é para serviço de inspeção municipal, do município, tá? Tem o CIE, que é o Sistema de Inspeção Estadual, e tem o CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal, tá? E a diferença básica dos três é que o SIM ele vende no município, tá? Dependendo de alguns acordos que são feitos por questão de legislação, esse SIM ele pode vender para algumas cidades distantes do núcleo, tá? Não passando muito, tá? O CIE para todo o estado, tá? E o CIF para todo o Brasil e exportação, tá? E agora a gente tem o CISB, que é a classe que, para quem não exporta, pode ser vendido em todo o território nacional, tá? Então, são essas 4 sistemas de inspeção que a gente tem hoje, tá? Então, ele pode mudar a nomenclatura dele, CISB é de Santa Catarina, mas, por exemplo, ele pode mudar na região do Paraná e em outras regiões também, tá? Então, de maneira geral, era mais abrangente relatar essa questão, e agora eu passo a palavra aí para o César, que vai falar especificamente sobre essa questão de higienização. Bueno, trabalho com higienização acho que já há quase uns 20 anos. Sou engenheiro agrônomo e aterrissei na indústria alimentícia. Fui um ferrenho crítico da indústria de alimentos. Porque, enquanto agrônomo, o agrônomo é muito bom da porteira para dentro, da porteira para fora, nem sempre a gente atua ou conhece. Então, na minha época de extensionista, fui um ferrenho crítico da agroindústria, né? Sistema de fomento,
por até não entender. E quando eu, por uma questão dos percalços da vida, aterrisei na Perdigão, eu fui entender a indústria de alimentos. E daí comecei a entender o porquê que um porco duroc, que quem não conhece tem a pelagem vermelha, tem uma valorização a um preço menor do que o porco branco, na época o large white ou então o landrace. Só quando a gente está dentro do frigorífico que tem que depilar esse bicho que a gente sabe por que o preço tem que ser diferente. E me apaixonei por higienização. Hoje, alguns dizem que eu sou faxineiro. Não, eu sou higienizador, higienista, né? E adoro isso, adoro a higienização. Quando alguns colegas perguntam se eu abandonei a agronomia, digo, não, eu só estou cuidando da produção que vocês fazem no campo. Porque não adianta produzir bem e não adianta produzir bem no campo e bem na indústria se ela não tiver devidamente higienizada. Bueno, qualidade, no meu modo de ver, ela se resume nisso. É a satisfação do cliente ou do consumidor com determinado produto ou serviço. Todos os compêndios de qualidade chega-se a essa conclusão. Que qualidade é satisfação. Se qualidade é satisfação, na indústria de alimentos, eu costumo definir com essa tríade: padrão e preço, higiene e quantidade e prazo. Coloquei higiene no ápice da pirâmide justamente por entender que não adianta ter bom padrão e preço baixo, que eu não gosto desse termo, prefiro o termo preço justo, e a quantidade e o prazo. O nosso negócio, então, é a higiene, porque é o tripé da satisfação do cliente na questão da alimentação. Aqui, beleza. Se existe satisfação, se existe qualidade, nós temos que pensar quem são os nossos patrões. E os nossos patrões, sempre na indústria de alimentos, tem dois: o cliente e o dono. E eles não amarram as éguas no mesmo pasto, não. Eles têm interesses totalmente divergentes. O cliente, ele quer padrão atendido e preço baixo. O dono, ele quer metas atingidas e lucro crescente. No meio desse imbróglio todo aqui, existe o serviço de inspeção. Por que existe o serviço de inspeção? Que se faz críticas muito contundentes a eles. Porque estão ali justamente para garantir que, como os clientes, os consumidores não podem estar dentro das indústrias de alimento, tem-se o serviço de inspeção, como disse o Vinícius, municipal, estadual e federal. Certo? E o CISB, eu costumo definir como o SUS da inspeção. O CISB nada mais é que a unificação de todos os serviços de inspeção, que é um TEDEL, tá, gente? É um TEDEL. Se a gente parar para analisar, o sistema de inspeção de Joinville é diferente do de Itajaí, que é diferente do de Campo Alegre, que é diferente do de Mafra, é uma coxa de retalho, e cada um tem o seu padrão. E nem sempre esses padrões atendem aquilo que o Vinícius colocou. Certo? Então, o CISB, ele muitas vezes é muito criticado por não conhecerem, principalmente quando as pessoas não conhecem, fazem críticas, né? E o CISB, ele veio para ficar. Tomara que realmente se consolide. E vai ficar com o CIF quem exporta. Porque é uma injustiça. Você está na divisa de um estado, você produz aqui e não pode vender se você tem o SIM ou o CIE, que é o estadual. Com o CISB, ele vem unificar tudo isso. É muito mais democrático, muito mais justo. Bueno, tem esses serviços aqui, tem o abençoado da garantia da qualidade. Que a garantia da qualidade, ela está dizendo garantia da qualidade. Alguns chamam controle da qualidade.
Controle da qualidade é uma ferramenta que a garantia da qualidade tem para justamente garantir a qualidade. E que hoje tem os autocontrole, que é muito mal interpretado também no Brasil. Hoje as garantias da qualidade, elas se preocupam muito mais em preencher relatório do que realmente participar do processo produtivo e analisar. Por quê? Porque autocontrole tem que ser feito pelo pessoal da produção. Mas hoje não. Designou uma meia dúzia de funcionários para ir lá, tipo o fiscal mesmo. Isso não é autocontrole. Isso é fiscalização, é diferente. Então, o autocontrole também é muito mal interpretado no Brasil. Quando a garantia da qualidade enxerga a demanda, o serviço de inspeção não enxerga. Agora, quando a garantia da qualidade não enxerga e o serviço de inspeção enxerga, ainda está tudo bem. O problema é quando garantia da qualidade não enxerga, serviço de inspeção não enxerga e daí estoura lá no consumidor. E o grande problema que tem, muitas vezes, é que é tudo feito direitinho lá na indústria. Quando chega lá na gôndola, é outro departamento. Porque lá na gôndola nem sempre seguem os padrões e as diretrizes determinadas pelo serviço de inspeção ou pelo fabricante, fornecedor. A higienização no Brasil tem muito a caminhar. Até porque, vejam bem, doença, esse tema que a gente está trazendo para vocês é o mesmo que a gente leva para os nossos clientes. E os funcionários dos nossos clientes, tem muitos que não tiveram o privilégio de fazer o fundamental. Então, nós temos que falar com eles de maneira que eles nos entendam. Porque, senão, não vai haver realmente progresso e evolução na questão que a gente quer, que é a segurança dos alimentos. Então, doença pode ser por mal olhado, por castigo, azar, feitiço. Tudo isso aí existe, tá? Eu estou falando com engenheiros, mas isso tudo existe se a minha cabeça assim aceitar. Eu, particularmente, não acredito. Eu acredito em micro-organismos na questão de doenças. Bactérias, fungos e vírus. Bueno, como eu não tenho ação dentro da indústria de alimento, agora com o Clean Fog, que o Thiago mencionou para vocês, ainda tem uma pequena ação. Mas, se não, vírus, esquece. Vírus é vacina. Fungo é fácil de controlar. O problema é que a gente só começa a se preocupar com fungo quando a gente começa a visualizar ele. Daí, temos que tomar um outro tipo de ação. Mas o fungo é muito fácil de combater e controlar na indústria de alimentos. A grande demanda na indústria de alimentos se chama bactéria. Essa é complicada. Tipos de contaminação. O Vinícius colocou algumas para vocês, e são basicamente essas. Física, uso da touca, detector de metais. Quem entra numa indústria de alimentos hoje vai ver que o pessoal... Tanto é que a gente não conhece, porque a gente só enxerga o rosto. Uma vez que usavam um bonezinho, uma touquinha, hoje a coisa evoluiu. A touca, que nós chamamos, ou o gorro, ela é dupla. Coloca um, depois coloca o outro. Para quê? Porque a gente come com o olho. Cabelo não mata ninguém, tá, gente? Se cabelo matasse, os miseráveis que comem, o que sobra já tinham morrido. Mas é a questão do asco, do nojo. E as pessoas fazem escândalos, fecham o restaurante por causa de um fio de cabelo. A gente sabe disso. Tá? Então, essa é uma preocupação muito, muito grande nas indústrias de alimentos. As pessoas só aparecem... É tipo aquela balaclava do pessoal do piloto de corrida. Detector de metais também, porque pode ser um veículo de contaminação. Tá? Contaminação química, a questão do enxágue, que é primordial. Teve um problema aqui em São José, de um laticínio de renome. O problema ali foi químico, não foi microbiológico. Na limpeza CIP, eles esqueceram de fazer o enxágue. Alguém esqueceu de fazer o enxágue. Daí deu problema sério. E isso causa uma imagem muito ruim numa indústria, porque até ela recuperar, até ela explicar, vai-se um bom tempo. Biológicas, micro-organismos, basicamente, a gente
conhece mais a questão da salmonela e listéria. E a listéria é o seguinte, a listéria ela vem para a festa sem ser convidada. Nós que trabalhamos com higienização, preferimos muito mais uma demanda quando tem salmonela do que listéria. Porque a salmonela só tem duas maneiras de ela entrar na indústria. Pela matéria-prima, pelo animal, ave, suíno ou bovino, ou caprino, ou pela mão do funcionário, que foi ao banheiro e não fez a higiene. Só tem essas duas formas. A listéria não. A listéria aqui dentro eu sei que tem listéria. E ela está aqui. Dependendo das condições, ela se multiplica e dependendo das nossas condições orgânicas, ela causa um problema sério. Tem muito aborto que é provocado por listéria e os médicos abortou. Não existe efeito sem causa. Nós atuamos muito mais no efeito e nos preocupamos muito pouco com as causas. Bueno, a outra questão, que daí não entra em tipo de contaminação, que é a questão da fraude. Fraude ocorre? Claro que ocorre. E a fraude é de cima para baixo, tá? Alguém manda fazer a fraude. Já sabotagem é o contrário, é de baixo para cima. Alguém que está insatisfeito ou com alguma coisa, daí faz uma sabotagem. Por isso do detector de metais, tá? Por isso o detector de metais. Multiplicação bacteriana. Para nós que tivemos o privilégio de estudar um pouco, isso é fácil de entender. Agora, para uma pessoa que não teve acesso à escolaridade, e é a grande população das indústrias de alimentos, tem essa demanda de baixa escolaridade. Então, nós temos que mostrar para eles e convencê-los de que isso aqui acontece realmente. Então, depois de 10 horas, vejam a quantidade de bactéria que está ali. Então, o problema não é o problema é se as condições são favoráveis a ela. Outra coisa, não existe... Quando o Vinícius fala em alimento inócuo, não significa alimento estéril, é diferente. Alimento estéril não existe. Não tem como. Agora, inócuo é o que existe um controle sanitário. É isso, doutor? Bueno, o que nós temos que fazer? Filtros. Filtros. Bactérias, você tem que trabalhar com filtro. E aí é que muitas vezes se engana que achar que só higienização é só o ato de limpar. Não. As pessoas têm que conhecer do processo produtivo, entrar nas plantas, e esse é o grande diferencial da Cleantech. Todos os profissionais que trabalham na Cleantech ou foram funcionários de um frigorífico, ou foram gerente de produção, ou foram supervisor de higienização. Todos. Certo? O Vinícius trabalhou num frigorífico, depois foi fazer mestrado. O Thiago trabalhou num frigorífico, depois veio trabalhar conosco. Então, você tem que entender do processo produtivo para tu começar a criar filtros. Por exemplo, o pH é o maior auxiliar nosso no controle microbiológico de bactérias. Por quê? Porque a bactéria, ela suporta pH até 5. Abaixo de 5, 4, não vai. Fungo já é o contrário. Fungo gosta de um pH mais baixo. A bactéria também não suporta pH acima de 10 ou 11. Então, quando você consegue convencer o dono da indústria, os funcionários, de que a gente trabalhando com isso economiza detergente, tá, gente? Economiza detergente, esses filtros. Como o Vinícius falou, eu sou da época, quando eu fui para Perdigão, que não era higienizador, era faxineiro. Funcionário não servia em nenhum lugar da planta. Não servia na pendura do frango, na sangria, na evisceração, na desossa ou na sala de cortes. Manda para faxina. Quando eu cheguei, eu me deparei com essa situação e disse, higienização não é lugar de lixo. Funcionário ruim, bota para a rua. Mas não coloca na higienização. Porque a higienização é o tendão de Aquiles de uma indústria de alimentos. Ou tu coloca gente
capaz, e temos que formar, tá? Não tem no mercado. Existe uma grande confusão que o pessoal acha assim: ah, eu vou delegar responsabilidade. Não se delega responsabilidade para ninguém, gente. Se delega autoridade. O grande erro que fazem, na maioria das vezes, é que delega-se autoridade para irresponsáveis. Daí não fecha a conta também. É isso que acontece. Então, nós temos que formar realmente a mão de obra. Higienização, então, ela é composta por vários programas, que aí entram os autocontroles, PPF, PPHO, APPCC, enfim, tem uma chuva de letrinhas aí, que são muito mal interpretados, inclusive, na grande maioria das vezes, tá? Limpeza é para remover a sujidade visível, orgânica ou inorgânica. E a sanitização é para remover a sujidade invisível. Pode parecer paradigma isso, remover a sujidade invisível. Esse é o grande problema. Eu trabalho, como disse para vocês, já há quase 20 anos na higienização. Eu já estou com 40 de exercício profissional. E eu entendo a higienização antes e depois daquele equipamento que o Thiago falou. Da desinfecção a seco. Justamente por causa disso. Fatores que afetam a higienização. Basicamente, a instalação, máquinas, equipamentos e materiais, produtos químicos, mão de obra e o método. Mão de obra e o método. Instalações. Água, temperatura e qualidade dessa água. O ar, o piso, o tipo de piso. Esse tipo de piso aqui na indústria de alimentos é péssimo. Como esse mundaréu de ranhuras aqui. Isso aqui só serve para dificultar a higienização. O negócio é piso limpo, liso, certo? E menos escorregadio possível. Parede de alvenaria também é terrível. Hoje o isopainel veio para justamente nos auxiliar em muito nisso. Tá? Teto e o tempo que eu tenho. Eu tenho indústrias, ou nós temos indústrias, que fazem 3 turnos de produção. 3 turnos de produção. Mas e como é que faz a higienização? O contingente chega a ter 70, 80 funcionários para fazer, porque eles só têm 2 horas para fazer a higienização. Numa planta que abate 300 mil frangos dia. E fazem com esses equipamentos que o Thiago relacionou para vocês. Máquinas, equipamentos e materiais. Uma coisa é a existência, outra coisa é a disponibilidade. Por exemplo, lava-jato é o que normalmente tem, mas na maioria das vezes não está disponível, porque é o equipamento que mais estraga dentro de uma indústria de alimentos, é o raio do lava-jato. Por mau uso e por má orientação. Por mal orientado. Produtos químicos. Nós costumamos dizer que produto não é que sejam exatamente todos iguais, mas muda muito pouco hoje. A indústria que tem certificado da Anvisa, que tem todos aqueles certificados que o Thiago elencou para vocês, é uma indústria que tem credibilidade. O problema é o mau uso, é não saberem usar o produto. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Dependendo faz um efeito, dependendo faz outro. O que mais se encontra nas indústrias, e principalmente nos estabelecimentos, sim, é mau uso de produto químico. Ah, vamos usar esse aqui que é mais baratinho, que a gente chama de fundo de quintal. É uma nhaca. Começa por aí. Produto químico, o detergente e o sanitizante, gente, tem que ter uma origem idônea. E depois é a questão de orientação para ser bem usado. Mão de obra, quantidade e qualidade. Esse é o grande problema hoje. Existe uma demanda de mão de obra em todo cliente que nós atendemos. Não é isso, Tiago? Tem gente que está contratando ônibus para ir buscar, é um tedel aí. Falta mão de obra. E outra,
falta mão de obra não é que seja qualificada, é gente que queira trabalhar. E higienização, as pessoas têm que gostar. A pessoa tem que gostar de lavar louça. Quem não lava a louça em casa, provavelmente não vai gostar de trabalhar com higienização. Tá? Higienização é, sabe, a pessoa tem que gostar. Porque ela tem que saber que a higienização não é o fim, é o início. Embora seja no final da produção que se faz, mas nenhuma planta, nenhuma indústria inaugura sem antes passar pelo processo de higienização. Então, higienização é o início do processo produtivo, nunca o final. Ah, mas eu terminei de abater, terminei de industrializar, agora eu vou higienizar, isso é o fim? Não, é o início. Eu estou preparando a planta para começar tudo de novo. Então, a quantidade e a qualidade aqui é fundamental. E é nisso que nós, da Clientec, gostamos de fazer. Treinar as pessoas. Por quê? Porque o método é outra chave para tu economizar produto e ganhar tempo. A maneira de que tu faz. Sabe? Então, se a gente analisar aqui para frente... E agora? O que é que eu fiz aqui? Bueno, como não existe efeito sem causa, e nós somos muito afeitos a atuar no efeito, e esquecemos as causas, na higienização isso é fundamental. Eu tenho que saber a causa daquilo que está acontecendo, certo? Se é produto químico, eu tenho que ver o que é que tem o produto químico, se é bom ou se não é, se ele tem aquelas certificações que o Thiago relacionou. Se é mão de obra, dentro da mão de obra eu posso ter bando, posso ter grupo e equipe. O que nós buscamos é ter equipes, gente. Por quê? No bando, 2 mais 2 é 3. No grupo, 2 mais 2 é 4. E quando é equipe, 2 mais 2 é 5. Essa é a grande sacada. É tu tornar mais produtivo, sem risco de acidente e que o resultado seja bom. Isso só se faz com o quê? Treinamento, orientação e motivação. Treinamento, orientação e motivação. Então, nem sempre nós somos bem aceitos em alguns estabelecimentos, porque a gente mostra para o empresário, para o dono, para a garantia da qualidade, que eles têm que investir em treinamento, têm que investir em orientação, têm que investir em motivação. Motivação não é aumento de salário, tá? Questão salarial entra em 4º, 5º lugar, mais ou menos. Elogio se faz em público, advertência se faz em particular. Muitas vezes é o contrário que eu vejo nas indústrias. Puteadas em público e muito pouco elogio. Isso é questão cultural. Bueno, nós buscamos equipe, onde 2 mais 2 é 5. Método, maneira de executar o trabalho. Aqui é outro segredinho. Tem o método individual, que é a coisa que o funcionário vadio mais gosta é quando o supervisor diz assim, ó, você limpa aquela sala, aquele outro limpa a outra sala e o outro limpa a outra. Ele distribui 5 pessoas em cada setor. Dele circular. É para limpar aquele setor. Higienização tem que ser mutirão, gente. Todo mundo junto. Porque daí o supervisor vai olhando. E daí o vadio não se cria. Que é o lugar mais fácil para ser vadio é na higienização. Porque durante a produção, a linha puxa a produção, a produtividade. Você faz lá tantos frangos por hora, tanto suíno por hora. Na higienização, não. Você tem o tempo, mas só se você não souber administrar as pessoas que estão ali, danou-se. Daí tu chega lá, eu preciso de gente. E dele gente, nem sempre precisa mais de gente. Precisa do método. Aí o Thiago é perito nesse negócio. Aprendi muito com ele, embora seja bem mais novo que eu. Instalações, condições de trabalho. É primordial. É primordial. A gente vê gastarem fortunas com determinados equipamentos e esquece da higienização. E aqui vai uma crítica aos engenheiros mecânicos. Por favor, quando forem projetar uma máquina, perguntem para o higienizador como é que funciona, porque é o cão.
a gente higienizar alguns equipamentos que foram concebidos e parece que nunca vão ser higienizados, gente. É um inferno isso. E daí dá a contaminação. Por quê? Porque aquele equipamento não permite acesso para você higienizar. Outra coisa que criaram é a questão trabalhista, segurança do trabalho. Confinaram quase todos os equipamentos. Ótimo para a segurança. Péssimo para a questão da segurança do alimento. Nós temos que juntar as duas coisas. Nós temos que falar mais, conversar mais, trocar mais informação entre o engenheiro mecânico, o engenheiro de alimentos, o engenheiro agrônomo, enfim, com quem está trabalhando com higienização. Porque nós temos que higienizar todo santo dia. E nós precisamos conceber máquinas e equipamentos de fácil processo de higienização. Etapas do processo de higienização. Higienização pré-operacional. Segundo as normas do Ministério da Agricultura, do MAPA, intervalos superiores a 2 horas, 120 minutos, eu tenho que fazer pré-operacional. Daí é tudo isso aqui, ó. Remoção de resíduo, pré-enxágue, limpeza, enxágue, checagem, secagem de teto, se for o caso, desinfecção e enxágue final. Cada etapa dessa aqui tem que ser feita com esmero. E tem um detalhe. O pessoal entende que a limpeza, e nós que trabalhamos com detergentes e sanitizantes, poderíamos dizer a etapa mais importante desse processo aqui é a limpeza ou a desinfecção. Não é, não. A etapa mais importante do processo de higienização está aqui, ó. Pré-enxágue e remoção de resíduo. Por quê? Porque se eu aplicar a espuma, aquela que o Thiago mostrou para vocês, em cima de resíduo, o efeito do detergente é muito baixo. Daí o detergente começa a ser ruim. Se eu aplico sanitizante em cima de resíduo, ou aonde eu fiz um enxágue mal feito, também vou ter prejuízo. Então, higienização deixou de ser aquele negócio. Não serve para lugar nenhum, manda para a faxina. Não, nós temos que ter profissionais lá sabendo o que realmente precisa ser feito. Eu vou passar rapidamente, porque isso aqui, o objetivo de hoje, como disse o Puccini, é mostrar para vocês que a sociedade precisa se inteirar cada vez mais dessa questão da segurança de alimentos. Então, a nossa proposta é realmente, junto com o CAJ, a gente está disposto a promover um curso ou um workshop, como vocês queiram denominar. Então, a pré-operacional é isso, tem que fazer todas essas etapas aqui. Na operacional, quando é que eu faço a operacional? Durante o processo produtivo. Tem alguns que estão sangrando o frango, estão cortando o frango ou suíno ou bovino, e tem alguém com o rodo puxando para quê? Para que a coisa não acumule. Porque senão, chega no final, Chico Xavier nos dizia que lugar limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Coloca isso na cabeça da produção. O gerente de produção, o supervisor de produção, eles estão ali, o negócio deles é número. É quantos frangos eu abato por minuto, quantos suínos eu abato por hora, quantos boi eu abato por dia. A que custo? Então, eles não se preocupam ou se preocupam muito pouco com a questão da higienização. E a limpeza ou a higienização operacional ajuda em muito isso. Ajuda em muito isso. Vocês vejam que aqui já reduz, porque aqui não entra detergente. E nem todos fazem isso aqui, ó, desinfecção. Quando o Thiago foi gerente de produção do abatedouro, ele implantou esse sistema aqui de desinfecção. Isso ajuda um monte. E nós temos produto hoje que eles são inócuos a nós, à nossa saúde. Por exemplo, ácido peracético. Eu posso aplicar e eu não preciso fazer enxágue. O ácido peracético nada mais é que uma mistura de água oxigenada com vinagre. Todo mundo bebe vinagre, de água oxigenada todo mundo coloca em corte. Então, para que enxágue? Mas ainda existem algumas barreiras. Alguns dizem, não, tem que enxaguar.
muitas vezes está fazendo um enxágue do ácido peracético, colocando uma água que não é tão sadia, vamos chamar assim. É um contrassenso. Primeiro eu faço a desinfecção, depois eu jogo uma água contaminada. Bom, principalmente no CIP, isso é muito, muito comum. Eu lembro de uma ocasião que eu e o Thiago enfrentamos, que foi um parto, né, Thiago? Nós convencer eles que depois da sanitização não se faz enxágue com ácido peracético. Não, mas temos que fazer. Não, mas não precisa. Bueno. Gente, na higienização, é muito comum a gente dizer, não, eu preciso fazer isso, aquilo, aquele outro. De novo, efeito e causa. Quando tudo é prioridade, não existe prioridade. Prioridade é uma palavra no singular, não existe prioridades. Existe prioridade. Porque a partir do momento que eu elenco duas, já deixou de ser. E isso, na questão da higienização, eu tenho que ver bem aquela questão lá dos 5 itens. Se o meu problema é produto químico, agora falando como supervisor de higienização ou da garantia da qualidade ou como o dono da empresa, se o problema é o produto químico, chama o fornecedor, vamos discutir. E o fornecedor de produto químico tem que conhecer do processo produtivo, ele tem que entrar na planta para poder sugerir, porque senão não vai somar. Vai ser só um fornecedor de produto, que isso a Cleantech não é. Já recusamos alguns possíveis clientes porque assim queriam, que nós fôssemos só fornecedor de produto. Não, não. Até porque, muitas vezes, a inspeção, seja ela municipal, mas principalmente a estadual e federal, eles sabem quais são os produtos que estão sendo usados ali. E se o produto não é idôneo, e se não está tendo um bom desempenho, ele vai dizer, pô, mas que fornecedor é esse? Então, isso é um trabalho que tem que ser realmente levado a sério, essa questão de fornecer produto para higienização. Então, temos que priorizar sim. Quem é agrônomo sabe que isso aqui é a lei de Liebig, né? A planta produz pela quantidade do nutriente que existe em menor quantidade no solo. Então, muitas vezes se gasta muito com um determinado nutriente e a planta não precisa, já chegou à saturação. Então, a produtividade das plantas é de acordo com o elemento que existe em menor disponibilidade no solo. Isso é priorizar. Custo de produção. Ela tem um custo para o empresário quando ele faz uma análise das condições, quando ele executa de acordo com o planejado. Quando ocorre algum retrabalho, que é a correção durante o processo, esse custo de produção já pode ser 10 vezes mais. E quando existe uma NRC, quem é que já trabalhou na Cidasc? Tem alguém aqui? Não? Mas o pessoal da Cidasc, muitas vezes, é mal visto porque ele chega lá e dá uma RNC. Puta, fiscal, desculpa, filha da puta, desgraçado. Não existe fiscal ruim, gente. Existe alguém tentando burlar o negócio. Sabe, fazer o jeitinho. Não, vamos fazer certinho que daí não tem fiscal ruim. O fiscal está ali para cumprir a função dele. Garantia da qualidade está ali para cumprir a função dela, que é mostrar as oportunidades de melhoria, que é isso que nós temos que ter. Eu fui gerente de produção e fui gerente da garantia da qualidade. Quando eu fui gerente da garantia da qualidade, primeiro foi na Perdigão, depois eu fui gerente de produção na Aurora. Quando eu fui gerente de produção, o pessoal da garantia da qualidade disse, que bom que o César se preocupa mais com a qualidade do que nós. É claro, o responsável pela qualidade não é a garantia da qualidade, é quem produz. E o higienizador, as pessoas que estão trabalhando com higienização, têm que ter essa consciência de que a etapa mais importante da produção é a higienização. Então, quando tem RNC, que são paradas, daí o bicho pega. E tudo isso aqui ainda é fácil. O problema é quando o problema dá lá no cliente.
que diz assim, ó, morreu fulano, ou morreu uma criança, ou morreu um idoso, ou morreu qualquer um, porque comeu alimento contaminado. A Sadia, que hoje já não existe mais, mas na década de 60 ou 70, não, na década de 80, ela produzia patê de fígado. Deixou de produzir. Porque morreu gente com esse patê. Tirou do mercado. Porque passou a ser sinônimo de contaminação. Carne mecanicamente separada, CMS. Todo mundo tem um preconceito medonho com CMS. CMS é que ela é fácil de se contaminar, porque o tamanho da partícula é pequena. Quanto menor a partícula, maior a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais fácil de ter contaminação. Então, CMS não é o bicho, gente. CMS é uma matéria, inclusive, carne rica em cálcio e minerais. Muito mais do que um filé, a carne mecanicamente separada. Só que ela passa por um processo industrial que é separar o osso da carne. Boa. Serviço de qualidade é aquele bem feito já na primeira vez, sem perdas e no menor intervalo de tempo possível. E a cereja do bolo, que satisfaça o cliente. Lembra lá do início da nossa fala? Que qualidade é satisfação? Então, serviço de qualidade tem que satisfazer o cliente. E o cliente está tão próximo, a gente se preocupa muito com o cliente externo. Se o cliente interno estiver satisfeito, a probabilidade do cliente externo estar satisfeito ou ficar satisfeito é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque todas as etapas um vende para o outro. Quem já entrou num abatedor é assim, entra a pendura, vai para a sangria, vai para a escaldagem, vai para a depena, ou para a depilagem, ou para tirar o couro, depois vai para a desossa, e é um vendendo para o outro. Se cada um cuidar da sua parte, beleza. E se a higienização for bem feita, fechou. Correto? Nós fazemos isso nos nossos clientes. Os clientes da Cleantech recebem isso gratuitamente, certo? A gente faz um curso de duração de no mínimo 6 horas, alguns querem mais, que é qualidade higiênica, esse tópico que eu apresentei para vocês, onde te dá uma panorâmica, segurança do alimento, que daí normalmente a gente convida o Vinícius, e dependendo da agenda ele vem, senão a gente tem que se virar, né, Tiago? Produtos químicos, daí sim, falando o produto alcalino, produto ácido, sanitizante, detergente, condições de trabalho. Nós temos que ser exigentes, mas nós temos que dar condição para que os funcionários produzam de acordo. Processo de higienização, coletivo ou individual, certo? Se eu vou fazer mais químico ou esfrega manual, esfrega mecânica, e gestão dos processos. Falta muita gestão. E gestão, o supervisor, a maioria deles, eles acham que o bom supervisor é quando falta 2, 3 funcionários, eles regaçam as mangas e vão para a linha de frente. Já viram algum técnico de futebol entrar no campo quando um jogador é expulso? Não? Então o que é que o supervisor vai fazer lá? Se meter onde ele não tem nada que fazer? Na maioria das vezes não sabe fazer? Faltou 1 ou 2? Mexe o time, pô. Canso de dizer, eu tenho um contingente ou um quadro de 10 funcionários. Faltou 6, só tenho 4. Não faz a esfrega naquele dia. Não aplica o detergente. Faz uma boa pré-limpeza. Intensifica a sanitização e vida que segue. Se eu tenho um acompanhamento no dia a dia. E isso a gente fala nessa questão dos processos. Porque o que mais se vê é isso. Querer colocar muita gente na higienização, no quadro, e muita gente na higienização atrapalha. Tá? Ou então é um berço de vadio. O supervisor tem que estar antenado para esses detalhes. Tá?
Eu queria agradecer para o Cine, Alfredo e a todos do CAJ, Osni, Luiz, enfim. Primeiro por terem me acolhido no CAJ. Eu fazia muito tempo que eu não participava de uma entidade de classe, né? Fui um dos fundadores do CEAGRO, fui ativo no CREA, hoje não. Fui da EASC, extremamente ativo, hoje não. E me encontrei no CAJ através do Luiz. Então, sou muito grato ao CAJ por ter me acolhido como sócio, como membro, e principalmente por essa oportunidade de nós estarmos mostrando um pouquinho do que é a higienização. E acho que o CAJ tem uma oportunidade muito grande de aproveitar essa nova administração, que talvez esse ano termine, mas que eu vislumbrei com 2 programas que eu assisti do Engenharia na TV sobre a questão da indústria de alimentos. Daí eu ter procurado o Alfredo, o Cine, o Luiz, para conversarmos sobre essa possibilidade. Eu acho que o CAJ pode mostrar para a sociedade, para a prefeitura, para as entidades, SIDASC, enfim, que o CAJ pode contribuir com a melhoria dos estabelecimentos na indústria de alimentos. Em nome do Vinícius, do Thiago, muito obrigado a vocês. Bom, vamos agora à sessão de perguntas e respostas. Ok, presidente. Bom, pessoal, eu queria agradecer ao César e aos Tiago e Vinícius, que realmente vieram aqui nos fazer essa apresentação. Queria novamente agradecer os presentes, mas eu queria colocar alguns pontos, efetivamente, para que a gente fizesse alguma reflexão. Eu sei que, eventualmente, nas perguntas vão surgir alguma questão a mais, mas o que me chama a atenção é que vocês, com essa palestra, estão nos mostrando o quanto tem uma atividade que nós não enxergávamos. E não só não enxergávamos, como quem enxergava não valorizava. E claro que as empresas grandes que são muito cobradas e são muito demandadas disso, porque tem grandes clientes, grandes contratos, grandes riscos. Mas o maior valor disso, James, está na cultura que a gente tem que desenvolver para os pequenos. Porque uma empresa grande, quando o problema acontece, é grande, mas o espaço é próximo. E quando o problema é pequeno, distribuído, ele é dificílimo de ser resolvido. Quem lembra de vocês uma infecção que nós tivemos aqui em Joinville, com caldo de cana? Uhum. E em Penha. Pois é. O primeiro diagnóstico que eu ouvi foi que era causada pelo barbeiro. E o número de críticas que essa pessoa que deu esse diagnóstico recebeu foi absurda. Atrasou, se não me engano, semanas para a identificação do problema, porque todo mundo dizia que aquilo era um absurdo. Até que realmente a pesquisa identificou realmente que num determinado lote tinha barbeiro, que foi moído junto, mas demorou. Então, o César, eu realmente fico satisfeitíssimo em termos tido essa oportunidade. Estamos gravando, vamos divulgar, e conte conosco para que a gente efetivamente transforme o tema em algo ao nível da importância que tem. Nós estamos caminhando agora para um SIM, Sistema de Inspeção Municipal, já estamos adotando ele em alimentos animais, né?
Estamos caminhando também para bebidas, e integrado com o CISB, né? Que isso tornou ele mais amplo. E nós sabemos que isso vai criar oportunidades enormes na região, liberando esses pequenos produtores, esses produtores artesanais, com o mercado para eles, porque hoje é praticamente na porta da casa que eles trabalham, né? Mas realmente já vamos vender com a ideia de que a higiene não é o fim, é o começo do processo. Isso realmente é uma mensagem muito boa. E vocês que trabalham com ambientes de restaurante, vocês têm consciência disso e vamos realmente ajudar a divulgar. Eu gostaria que vocês que estão à frente do nosso poder municipal compusesse com o César realmente esse possível workshop que a gente venha fazer, tornando, além das informações técnicas, alguma coisa assim um pouco mais atraente para o público em geral, para que a gente atinja esse objetivo de dar valor, de dar peso a essa atividade. E realmente, em termos de oportunidades para nós que somos profissionais, eu vislumbrei algumas, me chamou muita atenção a complexidade dos equipamentos nas grandes plantas e, César, talvez a gente devesse também incluir no trabalho equipamentos e cuidados que as pequenas plantas possam ter. Porque hoje, praticamente, o artesão, o pequeno produtor, ele tem que inventar tudo. Então, já pegando um gancho, pegando um gancho aí, Porcini. Como é que fica esse troço aqui? Depois que inventaram a máquina de debulhar milho, não tem mais tristeza. Todos os equipamentos da Cleantech, gente, são voltados para pequenos. Nós temos essa preocupação. Eu digo sempre que eu e o Thiago herdamos a Pampa Pobre. Que foi quando eu vim para Joinville, eu não vim para trabalhar com higienização, eu vim para trabalhar com gás, GLP. Eu sou um agrônomo que já transitou em vários segmentos aí. Eu vim para trabalhar com GLP. E não deu certo. A parceria que eu tinha com a empresa não deu certo. E como eu tinha sido cliente da Cleantech, a Cleantech foi meu fornecedor, o dono da Cleantech disse, não, estamos juntos. E daí eu herdei o Pampa Pobre, por quê? Porque do meio oeste de Joaçaba para lá, o que mais tem é frigorífico, grande. Aqui no litoral, tirando Forquilinha em Nova Veneza, e agora tem em São José a Macedo Queiroz, que agora é JBS, e aqui em Itaiópolis tem a JBS, mas essas 4 plantas só. Nós atendemos dessas 4 plantas, nós atendemos 2, né, que fica em Forquilinha e em Nova Veneza. O demais são pequenos e médios. Então, o atendimento que a Cleantech dá para a JBS, para a BRF, é o mesmo que ela dá para os pequenos. O mesmo que ela dá para os pequenos. A gente vai, trabalha à noite, inicia muitas vezes às 10 e sai às 4 da manhã, dando treinamento, mostrando para o pessoal como é para fazer. Por quê? Nós não baixamos o preço de produto, gente. Nós reduzimos o custo de produção. Nós tivemos um cliente há 2 anos atrás que o desafio era ele estava gastando R$20 mil por mês em higienização, hoje ele está gastando 15. Nós tivemos agora, 2 meses atrás, em São José dos Pinhais, pasme, o cliente gasta R$65 mil por mês em higienização. Quando nós fomos fazer o levantamento, eu e o Thiago, nós dissemos, fechamos por 35, sem muita delonga. Eu disse, não acredito. Digo, então, teste para ver. A gente começou o trabalho de 1 mês, agora já estamos até arrependidos, né, Thiago? Que o abençoado não vai chegar a gastar 25. Ah, mas os preços são maiores? São, mas o custo é menor. É outra confusão que se faz. Preço e custo. O que interessa é custo, não preço.
Ah, outra coisa, o meu produto é mais caro porque é melhor. Isso é coisa do passado, tá, gente? O preço tem que ser justo. E quem determina preço é mercado, é a concorrência. Ah, porque o meu produto é mais caro. Não. O preço dos produtos da Cleantech e Tecpom são justos. Mas o atendimento é diferenciado. Nisso nós temos certeza. Pode ser que os concorrentes até tenham algum produto um pouco diferenciado que o nosso tal. Mas em atendimento ninguém nos ganha. Por quê? Porque a gente viu e viveu o frigorífico. E a gente sabe exatamente o que é que precisa. Então, sim, essa é outro paradigma que se tem que quebrar. O pequeno produtor, a pequena indústria, tem condição de fazer bem feito, sim. E tem equipamento com baixo custo e com excelente desempenho. Basta que analise, por exemplo, aquela geradora de espuma ali que o Thiago mostrou, é uma coisinha de nada. A gente desenvolveu. Existe um trabalho que está embrionário ainda, que a gente pretende fazer uma parceria com a empresa do Osni e do Alfredo, que é a questão da purificação do ar. Uma sala de cortes, gente, chega a ter 1000 funcionários respirando ali dentro. Se eu conseguir fazer que esse ar seja... tem aqui, eu já vi uma cartilha do ar ambiente. Uma sala de cortes tem 1000, 1500 funcionários ali. Então, a qualidade desse ar tem que ser boa para o funcionário e para o alimento. Então, tem como fazer isso. Vamos lá. Bom, ele tocou num assunto que eu ia comentar com vocês também. Esse ambiente aqui, essa casa, na verdade, nós batizamos ela de a casa que respira. Nós fizemos um projeto de renovação do ar e de qualidade do ar interior. Então aqui vocês veem essas grelhas que estão aqui no teto, aqui. Lá atrás tem um equipamento que gera peróxido de hidrogênio, que atomiza no ar e elimina do ar todos os vírus e bactérias e fungos que estão aqui nesse ambiente. Então nós estamos aqui com uma biossegurança muito bem instalada. Tá? Esse projeto nós desenvolvemos aqui no CAJ, levamos para outros locais que são hoje referência nacional, inclusive, em termos de qualidade do ar interior. Bom, vamos direto às perguntas. Primeiro, candidato. Jurandir. Ok. Objetivamente, são duas questões. A primeira é o seguinte, eu acho que foi até mencionado pelo Puccini, a questão, o conteúdo que foi apresentado desde a primeira palestra, a segunda e a terceira foi reforçada, esse conteúdo é tão vasto, tão importante, que eu diria o seguinte, como é que está isso na área de restaurantes? Tá? Tem conteúdo que cabe, principalmente numa das apresentações, que o pessoal, dono de restaurantes, tem casas grandes aqui em Joinville, importantes e menos importantes, mas essa questão de qualidade dos alimentos, isso tem sido foco de vocês também? Restaurantes geralmente... Isso, restaurantes geralmente, padarias, restaurantes, eles precisam ser fiscalizados, tá? Então, quem faz isso está dentro da Anvisa, está dentro do sistema de inspeção, tá? Da Anvisa. Mas precisa ser fiscalizado sim, tá? Querendo ou não, é uma quantidade de alimento que vai ser produzida que é uma quantidade grande. E aí, se todos aqueles tópicos que foram mencionados, você imagina eu fazer a produção de alimentos e não ter um procedimento de higienização instaurado para lavar pratos, talheres, facas, utensílios, tá? Então, restaurantes, padarias, esses setores, eles precisam de acompanhamento, precisam muito de orientação, tá? E precisam, sim, serem fiscalizados. Porque eles hoje já são fiscalizados, mas tem muita oportunidade nesses setores, muita oportunidade mesmo. Eu diria o seguinte, o meu foco, que eu queira dizer, é muito mais na formação, na capacitação.
Você enfocou bem essa questão. Isso é importante. Não adianta fiscalizar quando ele nem conhece e nem vai dar bola para isso. Isso. Aqui existe, na verdade, uma possibilidade de você convencer. E a informação que apareceu aqui, acho que o Luciano até colocou, nós não imaginávamos, o sendo de engenheiro, falar de um assunto desse tipo. Tá? Aliás, eu acho que até nem fizemos até agora, né? Pelo que eu lembro com os anos. Existe uma vasta gama de possibilidades. Vocês estão aí. E a segunda questão, também foi falado que os alimentos são bem exportados. O Brasil é um fornecedor para o mundo. E no mundo, você sabe que existem áreas mais exigentes, menos exigentes, o mercado europeu, o mercado americano, o mercado asiático, o mercado árabe, cada um com a sua, o mercado chinês, cada um com as suas exigências. Assim como existia produtos, até carros, carros feitos para o Brasil e para exportação. E o alimento, como é que é? Como é que é aqui no Brasil? A gente sabe que nós temos deficiência no Brasil. Por exemplo, Santa Catarina é pródiga em ter qualidade. Como é que fica o Brasil como um todo nesse contexto internacional? E como é que fica no próprio Brasil? O produto que é exportado é o mesmo que nós... Eu acho que vamos segurar esse negócio aqui, então vamos passar. O produto que é exportado, isso eu posso assegurar para vocês. O produto que é exportado é o mesmo que nós comemos. Tá? Não existe isso. Agora nós vamos fazer a linha para exportação. Não. A única coisa que existe para exportação é a questão árabe, que é a questão religiosa. Só. E que é muito simples, tá, gente? No início das exportações, realmente, o pessoal tinha um fiscal lá que ficava fazendo a oração. Hoje existe um tipo aquele ali, Wi-Fi, está ali escrito o que é para ser. E a disposição do local de sangria, que tem que estar direcionado para a Meca e tal. Então, essa é a exigência em termos dos árabes. Ele faz uma oração no início, precisa fazer aquela oração no início, mas não precisa ser durante o abate inteiro. E hoje em dia não precisa mais ser um cidadão, sei lá, da Arábia Saudita, por exemplo. Pode ser só uma pessoa que é da religião islâmica. Né? Okay. Mas podemos ficar seguros que a carne é a mesma. Tá? A carne é a mesma. Inclusive, digo mais para vocês. Acontece muito de estar embalado para a Arábia, ou para o Japão, ou para a Alemanha, e, de repente, o comprador de lá, não quero mais. Ainda não embarcou. Tira-se a embalagem, que ia para o exterior, e coloca-se a embalagem. Isso é perfeitamente normal e legal. Tá? O Brasil passou por uma crise muito séria, que vocês devem lembrar, que foi da carne fraca. Operação Carne Fraca, lembram? Eu nunca vi tanta bobagem no YouTube e nesses grupos quanto a isso. Porque fazia mortadela, salsicha de bicho que chegava. Todo frigorífico moe os animais que chegam mortos, mas manda para a fábrica de farinha e óleos. Não se desperdiça nada, mas não daquela forma como colocaram. O brasileiro é muito terrível, porque ao invés de ele enaltecer os progressos, eles ficam enaltecendo coisa absurda. O Brasil em termos de indústria de alimento, é padrão internacional, gente. Não deixa a desejar para ninguém. E quem fala isso para vocês é que quem já foi da garantia da qualidade, quem já foi da produção, hoje é higienização, o nosso alimento é bom. Tem fraudes? Claro que tem. Nós colocamos que tem. Tem sabotagem? Tem. Mas não é a maioria, é o contrário. Então, Jurandir, podemos ficar tranquilo, inclusive com salsicha. Falo mal da salsicha, não está escrito no gibi. Mortadela, a mesma coisa. Gente, a questão é que você faz aproveitamento do músculo. Ninguém vai fazer salsicha com filé mignon. Mas faz com músculo, tu faz com carne mecanicamente separada. Eu parei de comer salsicha porque
Ah, não, gente, salsicha, sabe, é tudo questão de sanitária, o que o Vinícius falou. O Vinícius é mestrado em segurança alimentar. Sabe? Tem aditivos? Claro que tem. Mas não é, sabe? Uma coisa que eu mais escuto é a bobagem de dizer que tem hormônio na ração. Grande mentira. O que tem é antibiótico, isso sim. Toda ração é tapada de antibiótico. Até porque quando você cria animais de forma extensiva, a incidência de doença é muito menor. Quando você confina um animal, começa a ter problema sanitário. Isso é qualquer lugar. Tem muito mais problema sanitário no São José, não que o São José não faça higienização no Hospital São José, do que no Hospital de Campo Alegre. Por quê? Porque a população aqui é muito maior, gente. Eu, se eu tiver um problema de amidalite, tomara que eu esteja em uma cidadezinha pequena em que possam fazer a cirurgia ali de boa. Quanto maior o centro cirúrgico, maior o risco de contaminação. Então, Jurandir, a alimentação, top. Agora, voltando à tua primeira colocação, para o restaurante, principalmente restaurante, a gente quase não atende restaurante, por quê? Mas a gente se prontifica a fazer cursos. Porque, normalmente, quem produz tem que higienizar. Nós defendemos o quê? Que a pessoa vem e produz. Na hora de higienizar, entra outro para higienizar. Porque aquela pessoa que já produziu, ele está esgualepado. Ele está pena e bico no final do dia. São 6, 8 horas de trabalho, gente. E ainda tenho que higienizar, eu faço meia boca, de qualquer jeito. Agora, no restaurante dá para fazer. Dá para fazer cursos e treinamentos. Sim. Eu só queria dar um recado para o Alfredo. Na nossa feijoada, a time de limpeza tem que ser outro. Perguntas? Pergunta. Não, mas eu falei restaurante tem que fazer a mesma coisa. Tem que fazer a mesma coisa. Bem, meu nome é Jaime, eu trabalho na Secretaria de Saúde de Joinville e estou cedido agora também para a Munesc. Eu gostaria de parabenizar também a oportunidade que nos foi dada aqui. Eu acho que isso é muito importante, a gente falar de boas práticas, falar de limpeza. Eu acho que isso é fundamental quando a gente vai trabalhar numa uma produção de produtos de origem animal, né? Eu, quando logo formado, eu trabalhei em frigorífico de exportação de bovinos, trabalhei na qualidade e eu via quanto era sofrido para o pessoal da limpeza de madrugada, fazer todo o processo para de manhã cedo. A gente está encontrando alguma coisinha ou outra ainda e pedido para limpar, né? Então, eu sei o quanto é duro isso. E o bacana dessa apresentação toda é saber que hoje a gente tem a possibilidade de profissionais para darem esses cursos de boas práticas para essas pessoas. Isso, acho que isso é fundamental para sempre quando a gente iniciar um processo de manufatura de qualquer produto de origem animal. E que bom que a gente vai ter workshop, né? Então, para que a gente possa trabalhar ainda mais isso com o município de Joinville, com os municípios aqui da região. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Ok. Obrigado. Perguntas? Rogério. Bom, eu sou Rogério Araújo aqui do CAJ, sou engenheiro químico. Assim, a minha é mais uma curiosidade, né? Porque parabéns pela explanação, acho que foi bem esclarecedor aí o tema. E assim, o que nos mostra é que tipo assim, a higienização que é feita todo dia, né? Tem que ser feita todo dia, portanto, né? Pelo que eu entendi. Quer dizer, tem risco todo dia, né? Então, a minha curiosidade, é mais uma curiosidade do que uma pergunta, é assim, como é que é feito essa questão da inspeção? Vocês mostraram logo no início ali os diversos sistemas de inspeção e tal, tem a inspeção da Anvisa. Como é que é feito isso em relação à frequência e o critério relacionado, assim, como é avaliado a questão da higienização? Porque eu nunca trabalhei numa indústria de alimentos, né? Mas o que a gente sempre pensa na indústria de alimentos, que é talvez o que mais se fala como primordial, é a questão da conservação, a refrigeração, né? Conservação do alimento pós o processo, né? E nunca ouvi falar assim dessa preocupação
com a higienização, que me parece bem significativa. Então, como é que funciona essa questão da inspeção? Se vocês podem esclarecer um pouquinho, inclusive relacionada à frequência, né? Com que frequência é feita essa inspeção pelos órgãos fiscalizadores? Assim, aonde tem abate, é obrigado a presença do médico veterinário na hora do abate, certo? Isso é obrigatório, isso é norma, tá? E é só esse profissional que pode fazer isso. Claro que eles têm os auxiliares. Mas na questão da higienização, o que normalmente acontece é o seguinte: o pessoal da higienização executa, daí vem o pessoal da garantia da qualidade, que é o que a gente chama de liberar o setor. Então, a garantia da qualidade faz isso todos os dias. Alguns supervisores da higienização, esses já num patamar mais evoluído, eles mesmos fazem. O supervisor, depois que toda a equipe executou o trabalho, nós temos um exemplo aqui em Indaial, num abatedor de marrecos que nós atendemos, o Vila Germânia, aquela supervisora é faca na bota. Ela faz a inspeção. Para que no outro dia, antes de começar o abate, o serviço de inspeção, daí oficial, também passa em todos os setores para ver se tem alguma anomalia. E a garantia da qualidade junto. Então, quando eles fazem essa verificação, e se tem alguma não conformidade, eles dizem, o abate não inicia ou o processo industrial não inicia enquanto vocês não resolverem isso. Vamos supor que tem uma mancha ali, uma incrustação, uma mancha de sangue, sei lá. Alguma não conformidade, uma incrustação mais acentuada. Então, essa fiscalização é diária. Eles veem 100% tudo? Não. Mas eles fazem a amostragem. Por exemplo, todo estabelecimento eles têm que mandar fazer... Lembra que o Vinícius falou ali nos tipos de micro-organismos? Por exemplo, mesófilos. Uma vez era coliformes, fecais e totais. Totais tinham uma tolerância, fecais tolerância 0. Hoje, não se fala mais em coliformes, são em mesófilos, porque 80% da população bacteriana são mesófilos, ou seja, a faixa de multiplicação ideal deles é de 25 a 45, isso? 25 a 45 graus. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem suaves. Suave nada mais é que você pegar ir lá fazer uma amostra e manda para o laboratório, que é para medir a eficiência da higienização. E tem limites. Por exemplo, listéria e salmonela, tolerância 0. Os demais têm faixas de controle. Então, isso é feito... e os estabelecimentos eles têm que apresentar para o serviço de inspeção, seja estadual ou municipal. O municipal é mais capenga nesse aspecto. Bem capenga nesse aspecto. Talvez seja uma das coisas que precisa evoluir. Até porque, se quiserem ter CISB, eu já vi muita gente pensando assim, não, eu vou para o CISB porque o CISB não é CIF. Cuidado, gente. O CISB é tão rigoroso quanto. A única diferença que tem do CISB para o CIF é que o CISB é para interno, mercado interno. CIF, mercado externo. Mas as exigências sanitárias, exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Uma vez para tu chegar ao CISB, se você era assim, você tinha que migrar para o CIE e depois para o CISB. Hoje não mais. Hoje, do SIM, tu já pode pleitear o CISB, desde que você se adeque às condições, que principalmente sanitárias. Por exemplo, regra básica de qualquer indústria de alimento: não ter retorno. Vai sempre para frente. Fluxo. Contrafluxo é... Nem pense em pedir CISB se você tiver contrafluxo dentro do teu estabelecimento. Ah, mas tem uns que têm contrafluxo. Bem, daí é problema da fiscalização. Mas a norma é clara, que nem diz o Galvão Bueno lá, né? A regra é clara. Contrafluxo na indústria de alimentos, não. Então, entrou, vai embora. Então, é fiscalizado, sim, inclusive com isso. E os estabelecimentos têm que apresentar esses resultados microbiológicos. Tá? Fica registrado e tudo. E quando tem mercado externo, tá, gente?
Eles se utilizam desse expediente para dificultar a exportação brasileira. Quero deixar isso muito claro. Todos os países, eu não visitei nenhum, mas eu tenho amigos que foram para o Japão, foram para a Alemanha, foram para a França. É uma nojeira lá. Tanto é que um amigo veio de lá, buzina da vida, querendo matar a maioria dos japoneses, os alemães, porque o que eles viram lá era muito sujo. Se eu quero comprar, eu vou forçar a barra. Para mim, eu acompanhei a implantação da exportação para a Alemanha na Perdigão. Os alemães chegavam aqui e faziam assim, ó, embaixo das mesas, para ver se estava bem limpinho. Com lanterninha. Fazem isso lá? Negativo. Mas para nós, sim, porque eles querem a garantia. Eles querem qualidade, que eles querem satisfação, eles querem segurança do alimento, para que o alimento seja inócuo, não estéril. Inócuo. Mas o serviço de inspeção brasileiro é muito bom. Posso assegurar isso para vocês. Tem falhas? Tem. Bastante, bastante. Mas dá para melhorar? Dá. James. Só para não alongar demais aqui, mas, César, gostei da abordagem de vocês. Eu creio que a gente pode, sim, avançar uma tratativa desse workshop, principalmente se traduzido para questões mais práticas, né? O que eu apreciei mais da fala de vocês. Porque muitas vezes a gente traz técnicos ou do próprio Serviço de Inspeção Federal ou da IPAGRE, enfim, e nós temos aqui uma abordagem mais da produção, enfim, mas esse foco na higiene, principalmente na prática do dia a dia, tá? É algo que na minha concepção, né, Suzane, nossa colega de SIM, algo que ainda há uma lacuna aqui que a gente pode preencher. Tá? Potencialmente a gente tem aí, só no universo das cervejarias, aqui em Joinville, nesse momento, 45 unidades produzindo, das quais 14 estão hoje com registro no mapa, né? Então, olha o quanto tem ainda para regularizar, né? Lá no Serviço de Inspeção Municipal, a gente está migrando as empresas que estavam registradas no CIV, né, que era o Serviço de Inspeção Veterinária, migrando agora para o Serviço de Inspeção Municipal, são 80 unidades, só Joinville. Né? Meu quase xará aqui, o Jaime, sou o James, ele é o Jaime, dupla sertaneja, está à disposição nesse momento da AMUNESC, a nossa associação de municípios, que tem um consórcio intermunicipal que nesse momento começa a se debruçar sobre a ideia de se fazer os serviços de inspeção municipal, né, de forma consorciada, tá? Também visando a adesão ao CISB. Tá? Então, nós temos aqui, nesse momento, uma efervescência nessas unidades de produção de alimentos, tanto de produção de origem animal quanto vegetal, que demandam esse tipo de abordagem. Então, queria aqui colocar à disposição para a gente contínuo, né, juntamente com o CAJ, planejar esse workshop, o seminário, o curso, o formato a gente pode definir depois adiante, mas pretendia aqui trazer essa nossa oportunidade, né, desse trabalho conjunto. Estamos à disposição. Obrigado. Inclusive, a questão dessa regionalização, no Alto Vale aqui, foi a maior efetivação de CISB que aconteceu. Só que era um sim, inclusive o pessoal que estava ligado ao CIE, desculpa, o meu linguajar assim é meio chulo, tá? Então, ficaram puto da vida, porque eles migraram do sim para o CISB. Como? A regional lá do Alto Vale fez esse trabalho. E, inclusive, foi o primeiro curso que a gente deu online, porque foi na época da pandemia, e tinha a coordenadora lá, uma médica veterinária, que ela precisava despertar nos RTs e fiscais
né, a importância da higienização. Daí nos convidou, a gente fez... Estava, né, Vinícius? Já estava, né? Esse mesmo conteúdo que a gente tem aqui para vocês, a gente apresentou lá, e a partir disso eles se habilitaram ao CISB. De novo, querem se habilitar ao CISB? É simples. Demanda algum tempo? Demanda. Demanda investimento? Sim. Mas é possível sim. E hoje não precisa mais SIM, CIE, CISB. Não. Tu faz o bypass de boa, sabe? De boa. E que eu acho interessantíssimo o CISB. Para quem trabalha com indústrias de alimento há bastante tempo, olha, é fantástico. O Brasil precisa disso. Eu acho que a principal importância desse consórcio é por causa da questão da disponibilização de um profissional e muitas vezes a prefeitura não tem essa possibilidade de colocar um veterinário somente para isso e tal. Esse consórcio ajuda com todas as pequenas e acho que foi o pulo do gato deles lá e eu acho que vai dar muito certo se eles fizerem aqui. Na padronização dos procedimentos. Isso, exatamente, tudo isso. Fala-se a mesma linguagem. Isso. Muitos clientes que a gente sabe que quer se tornar CISB, mas não tem o apoio municipal e deles ficam empacados no SIM por falta disso. Então, eu acho que é um ótimo trabalho se vocês fizerem aqui na região e vai dar muito sucesso. Já vimos dar certo. Inclusive, assim, a questão quando começou nós tivemos o privilégio de estar atendendo o primeiro CISB de Santa Catarina, lá na região sul do estado, que foi a Avícola Fragnani. Nós pegamos todo o processo. Na época, ele era SIM, daí passou a CIE, e daí ficou um parto. Ao ponto de, algumas vezes, o empresário dizer assim, não quero mais essa merda aqui. Eu digo, calma, segura o Rex. Né? Por quê? Porque tem exigências. De novo, o pessoal muitas vezes acha, não, vou porque ele é fácil. Não, não é assim. As exigências sanitárias são as mesmas. Outra vez nós estávamos numa reunião, eu e o Thiago, o pessoal quer produzir queijo colonial. Beleza, ótimo. Dentro dos padrões sanitários. O fato de ser colonial não quer dizer que tenha que ser porcaria, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Queijo colonial, dentro dos padrões de higiene. Certo? Então, as pessoas querem burlar isso. Não, não dá. Por isso que a gente fez a questão de também trazer o Vinícius, que é o nosso especialista nessa questão, inclusive, de normas. Qualquer demanda que nós temos de norma, a gente liga para ele. Vinícius, e essa aqui? Não, essa aí está na norma tal, ela assim, tem que fazer assim, assim, assado. Não tem choro. Então, muitos clientes, gente, nos pedem para burlar. Não. Prefiro não atender. Sinceramente, prefiro não atender. Porque um dia o fiscal da cidade, o fiscal do Ministério vai descobrir e daí vão dizer assim, o pessoal da Cleantech, da Tecpon, são uns baita de um safado. Não, não é isso que nós queremos. Eu gostaria de dar os parabéns. Eu quero convidar o James para representar a plateia e dar ao Tiago o certificado de participação dele nesse evento. Eu quero convidar o Alfredo para dar ao nosso amigo José César o certificado, e eu me dou a obrigação e a satisfação de dar ao Vinícius o certificado dele.